Olá, vamos falar agora como calcular áreas em coordenadas polares. Primeiro vou lembrar como calcula a área em cartesianas. Ou vamos lembrar a fórmula que usamos para calcular áreas em cartesianas. Então, se eu tenho uma função deste tipo, dada de forma explícita, a área embaixo da curva, delimitada por duas retas verticais, se eu hecho x, calcula dessa forma. Uma consequência do procedimento para calcular áreas é que se a nossa área está delimitada por duas funções, também por duas retas, as mesmas retas verticais, então aqui eu troco, em lugar da função tem a diferença dessas duas funções e da área entre uma função e outra função, sem a parte de baixo. Então, esta área aqui era uma consequência direta do procedimento de dedução desse tipo de área. Agora, em coordenadas polares, vamos estar interessados em saber a área, calcular uma área deste tipo. Então, percebam aqui que eu vou ter duas retas que passam pela origem, ou pelo polo. Quando t é igual a alfa, este é o ângulo alfa. Essa é uma reta. T é igual a alfa em coordenadas polares. E tem outra reta. T é igual a beta. Então, a fronteira da região que eu quero calcular a área vai ser duas retas que passam pelo polo. E aqui, a outra fronteira vai ser uma função polar. Vai ser da eje como função de θ. Então, esse vai ser o tipo de área que a gente vai querer calcular. E seguindo a mesma ideia de cartesianas, uma vez que a gente descubra como calcular essa área, vamos querer calcular uma área em que eu tenho duas funções polares. Além das retas que passam pelo polo, eu vou ter duas funções polares. Esta eje f de θ e esta eje y de θ. Vou ter duas funções. Então eu quero achar a área somente desse pedacinho aí. Vamos ver como fazer isso daqui a pouco. Então vamos começar lembrando da área de uma circunferência. A área de uma circunferência, a gente sabe que π é r quadrado. Quando eu descrevo uma circunferência, o vetor que descreve os pontos da circunferência dá uma volta ou percorre um ângulo de 2π. Agora, para um setor circular, em geral para um setor circular, não necessariamente uma circunferência, eu vou representar assim a área do setor circular e aqui vou descrever o setor circular como percorrendo um ângulo θ. Para achar a área do setor circular, basta fazer uma regra de 3. As áreas vão ser proporcionais ao ângulo percorrido. Então, a área do setor circular está para a área da circunferência, como θ está para 2π. Com isso, eu consigo calcular, coloco em evidência a área do setor circular, e aqui coloco a área da circunferência, simplifico π, e aí a gente encontra a área para um setor circular de ângulo θ. Vai ser θ sobre 2 multiplicado pelo raio quadrado. E essa é a fórmula importante que vamos usar daqui a pouquinho. Verifique que nessa fórmula, se você coloca θ igual a 2π, o 2 simplifique e retomamos a fórmula de área da circunferência como era esperado. Então, vou usar essa fórmula daqui a pouquinho. Então agora vamos lembrar qual era o procedimento para calcular a área em cartesianas. A área em cartesianas, eu tinha uma curva que não é constante. Então, o procedimento era subdividir o intervalo de integração, o intervalo AB, e fazer uma partição do intervalo AB. Então eu subdivido a área em um conjunto de áreas. E agora, para cada intervalo, está indicado somente um intervalo, mas eu vou repetir o procedimento para cada intervalo. Eu vou escolher um ponto dentro do intervalo
y a área que está embaixo da curva, yo voy a aproximar como siendo a área de un rectángulo. ¿Y cuál es ese límite superior? Ese límite superior va a ser la función f avaliada en ese punto no interior do intervalo. Então, a área, em amarelo aqui, a área desse pedacinho, vai ser a função f avaliada em um ponto no interior do intervalo, multiplicado o comprimento desse subintervalo, o delta xi. Eu estou dividindo o intervalo AB em geral em n subintervalos. Com isso, eu estou essa aproximação melhora quando n aumenta. Então, por isso eu consigo calcular um delta A só para esse pedacinho. E aí, para calcular a área como um todo, eu tenho que considerar a soma da contribuição de todos esses subintervalos. E depois calcular o limite quando n é infinito. Então, esse tipo de somatória, que é conhecido como soma de Riemann, é o que leva a integral que a gente já conhece. Então, a gente vai repetir essa mesma filosofia agora em coordenadas polares. Como é o procedimento em coordenadas polares? Em coordenadas polares, eu tenho esta curva, que é uma curva polar. Então, R é uma função de t. Então, aqui, o intervalo de partida é em θ. Em vez de θ, mudava entre alfa e beta. Θ muda entre alfa e beta. Agora eu vou dividir este intervalo em subintervalos. O delta θ vai ser beta menos alfa dividido n. E isso significa estes pedacinhos que aparecem aqui. Se a curva fosse constante, se esta função fosse igual a uma constante, eu teria um setor circular. Mas isso não acontece. A função não é constante. Em geral, não vai ser constante a função. Então, para calcular toda a área que está entre a curva e essas duas retas, eu vou analisar só um pedacinho. Para esse pedacinho, eu vou fazer a aproximação. Vou pegar um ângulo no interior desse subintervalo e vou considerar que a área desse pedacinho é aproximadamente a área de um setor circular. Então, para cada subintervalo em θ, eu vou pegar um ângulo no interior do subintervalo e considerar a área que está embaixo desta curva, e aqui embaixo significa na direção radial, como sendo a área de um setor circular. Como calcula a área desse pedacinho? Usando a fórmula que acabamos de encontrar anteriormente. A área de um setor circular é 1/2 do raio quadrado multiplicado pelo ângulo do setor circular. O raio é dado pela função em θ quadrado e vou avaliar em um ponto no interior desse intervalo. Então, essa vai ser a ideia para calcular, para aproximar a área de um pedacinho. Então, novamente, eu tenho que considerar a contribuição de todos os pedacinhos. Então, a área completa, a área que está abaixo dessa curva e delimitada por essas duas retas, vai ser a somatória de todas estas contribuições para cada um dos pedacinhos. E para ter igualdade, eu tenho que calcular o limite quando n tende infinito, quando a subdivisão é muito grande. O limite quando n tende infinito. Aqui eu estou colocando esta expressão, estou trocando por esta daqui. E eu chego a esta fórmula aqui. Isto daqui também é uma soma de Riemann. Então, tem uma somatória deste tipo de área e depois que calcula a somatória, calcula o limite quando n tende infinito. E neste caso, essa somatória também se transforma em um integral.
un medio, una constante. Aquí, o θ en I estrella, que era un punto en diferente intervalo, se transforma de forma idéntica en θ, y o delta θ un diferencial. Entonces, esa va a ser la fórmula que la gente va a poder usar para calcular área de ese tipo. Noten que yo puedo representar f en teto cuadrado o eje como función del teto cuadrado, tanto faz las dudas alternativas. Bueno, finalmente, vamos a ver cómo calcular área cuando tengo dos funciones polares. Para dos funciones polares. Yo voy a aprovechar aquí estos diseños. Y para este tipo de geometría, Allende encontró que la área era integral entre alfa y beta de un medio, puede ser una constante, puede ser escrita dentro o fuera de integral, de f en θ al cuadrado de θ. En este tipo de geometría, de forma análoga a coordenadas cartesianas, área va a ser calculada como integral entre alfa y beta, y aquí aparece a diferencia sobre el cuadrado entre las funciones. Va a aparecer y como función de θ, todo cuadrado, menos f como función de θ al cuadrado, y todo eso yo voy a integrar en θ. Cuando yo tiver, en lugar de tener solo una función, yo voy a tener la diferencia de cuadrados de las funciones. Es lo que va a permitir calcular ese tipo de área. Vamos a ver un ejemplo justamente de esa situación en el próximo vídeo. Hasta más.